Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Solamento Podcast. E hoje estou na companhia dos meus companheiros de mesa fixos e não temos convidado hoje, ninguém mais está aceitando. Mas nós estamos muito fracos. Mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Seguimos. O projeto segue. Isso. Então, bem-vindos. Eu sou o Francesco e vou passar a bola aqui para os meus amigos, irmãos, camaradas se apresentarem, por favor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Castilhos. E se você acha que tá difícil matar um leão, imagina matar um leão e um urso por dia, né? Olha ali. Fala, pessoal. Christian. Hoje nosso personagem traz um refrigério aos feios. É verdade. Pois a gente olha a aparência, mas Deus olha o coração. Aleluias! Muito bom, muito bem. E então, como vocês já devem desconfiar, o nosso episódio de hoje, seguindo a nossa série sobre personagens bíblicos, Por que a gente fica fazendo ainda esse suspense? Não sei também. O nome do Já tá. episódio. Já tá, né? Desculpa, volta, Francesco, volta. Então é ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi, o rei que foi rei, foi poeta, guerreiro, profeta, músico, pastor. Então o cara é Louco. Psicólogo, né? Um músico psicólogo, né? Isso, Quase. ajudou. Exorcista. Se fez de louco. Se fez de louco, né? Então um cara que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Uma história fascinante, um dos maiores personagens da história da humanidade e da Bíblia também. E nós vamos tentar aqui, obviamente, que a história de Davi é muito, muito longa, muito cheia de detalhes, de nuances. Daria para fazer uma série sobre o rei Davi. Fica a dica aí para quem produz série, né? Que nos ouve. Faz uma série sobre o rei Davi. Pô, tanta coisa legal para fazer, né? Do rei Davi. Talvez tenha. Não tá saindo uma da Amazon. Uma na Amazon. É verdade, tá saindo Dia uma 26, agora. acho que é isso verdade, aí. vai estrear uma Ali, aí. a gente verdade. tá dentro, Nossa, tá dentro do contexto. Dentro do contexto. E então, o rei Davi, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa para nos surpreendermos e certamente a gente pode tirar várias aplicações bem práticas, né, para as nossas próprias vidas, olhando para a vida deste homem, né? Então, comecemos pelo começo, né? Nós vamos tentar aqui fazer uma linha do tempo, né? É claro que, por causa do tempo, com perdão do trocadilho, nós não temos como entrar em todos os detalhes mínimos da vida do rei Davi, mas vamos entrando naqueles principais, né, que são mais relevantes e que também talvez tenha algum aí que é meio desconhecido, né? A gente pode também explorar um pouquinho sobre isso, enfim. E tudo começa com o seu nascimento, né? Como todos nós, um dia ele nasceu também. Nasceu da sua mãe. E como ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, né? Lá nos Salmos. E aí, então, Davi já reconhecendo que nasceu pecador, e aqui já tem de cara uma aplicação prática, né? De que nossas crianças são pecadorinhas, né? São pecadores, nasceram em pecado. Não que o nascimento em si seja um pecado, mas nascem como pecadores precisando da graça e da salvação, né? E Davi, então, nasceu e a maioria dos historiadores aí concorda que mais ou menos 1040 anos antes de Cristo foi quando ele nasceu. E Davi era filho de Jessé e da tribo de Judá. Então ele era alguém que foi ungido rei muito novo, enfim, nós vamos chegar lá. Era possivelmente o caçula de 8 irmãos, né? Está lá em 1 Samuel 16, versículos 10 e 11. E nasceu em Belém, né? A cidade que futuramente seria conhecida como a cidade de Davi. Então, por isso que a cidade de Davi, né? Belém é conhecida como cidade de Davi, porque ele nasceu lá. E aí, então, o tempo se passa, aos mais ou menos 8 a 12 anos, né? E aqui é importante a gente estabelecer uma coisa que tem um contexto importante histórico de que hoje 8, 12 anos, 13 anos para nós é uma criança ainda, né? Mas no contexto judaico, 13 anos já era considerado um jovem homem, né? Então, assim, não havia adolescência, né? Era um tempo abençoado esse.
não havia assim muita opção para ser adolescente, né? Tu era criança e aí com 13 anos ali já era considerado não um adulto ainda, mas já tinha muito responsabilidade. Na tribo lá de de Davi não tinha Ministério Jovem, então. Não tinha Ministério Jovem, acho. O infantil tinha, não tinha adolescente, não tinha. Isso com certeza. O jovem pode ser que sim. Preás não tinha. Preás não tinha lá. E seus primeiros anos foi como pastor de ovelhas, né? Então, quando era mais jovem, e ele ainda trabalhava então como um pastor de ovelhas, está lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel ali é onde vai contar esse início todo, né, da vida do rei Davi. E ele começa então trabalhando ali cuidando de ovelhas para o seu pai. E o seu nome significa amado. Davi significa amado, ou alguém que é bem quisto, né? Querido. Queridinho. Então, uma pergunta para a gente explorar, com essa idade que Davi tinha, trazendo para o nosso contexto de hoje, o que um adolescente com 12, 13 anos poderia fazer no nosso contexto? Davi já cuidava de ovelhas, e logo ali, alguns anos depois, vai ser ungido como rei, né? É muita diferença, né? Não, com certeza. E quando a gente fala assim, nessa idade onde ele fazia esse pastoreio, né? Que tu trouxe ali 8 a 12 ali, 12, né? Mais ou menos. A gente vê as nossas crianças com com poucas tarefas, poucas afazeres, né? Poucos compromissos, vamos dizer assim, dentro de casa. E a gente vê um menino, no nosso contexto de hoje, no campo, longe da sua casa, com as tarefas ali de cuidar de um rebanho que com certeza não era pequeno, né? Ao relento, ao campo aberto, não era que nem hoje, tá uma fazenda cercada e tudo mais, com uma quantidade de animais selvagens grandes que podiam atacar, e ele sozinho, né, cuidando desse rebanho. A gente acredita que seja sozinho, poderia ter, sei lá, algum outro servo que poderia ajudar ele, mas a Bíblia não traz isso, eu acredito. E aí ele tinha essa responsabilidade tão grande com pouca idade, né? Então a gente traz para o nosso contexto de hoje as nossas crianças, nossos adolescentes fugindo dessas responsabilidades, ou talvez os pais, né, não colocando as devidas responsabilidades sobre os filhos. E mostra que são capazes. São muito capazes. O ser humano é capaz de fazer muitas coisas. Né? Quando eu falei ali de matar o leão e o urso, ele matou com essa idade. Né? A gente tá falando de um animal selvagem, sei lá, de 200, 300, 400 quilos, não sei quanto pesa um urso e um leão, mas um garoto mirradinho ali lutou com um animal selvagem, entendeu? Há uma infantilização, na verdade, a gente, como pais também, né? A ideia é proteger, eu acho. Então a gente acaba colocando para depois, né? Postergando várias coisas que a gente poderia trazer para antes, para amadurecê-los um pouco mais cedo. Lógico que é um contexto cultural completamente diferente do nosso, né? Então isso também colabora. Hoje a gente tem uma vida muito mais fácil, eu acho, do que... Sem ursos e sem leões na nossa vida. É mais fácil, a gente é mais cômodo hoje, né? Sim. E a tendência é isso, né? A tendência é o homem ir criando coisas para ficar mais cômodo, né? E uma das consequências claras disso é um amadurecimento mais tardio, né? Porque a gente acaba usufruindo da parte boa e os desafios que a gente teria já em idades anteriores, a gente não os tem, a gente joga eles lá para frente, as dificuldades lá para frente, porque a nossa ideia é nunca enfrentá-las, né? Mas a gente vê biblicamente, né, e crendo num Deus soberano, que todas as dificuldades, todos os problemas que a gente encara na nossa vida, eles servem positivamente para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente seja transformado conforme a imagem de Cristo. Então eu acho que tem um pouquinho disso, tem um pouco desse planejamento humano de tornar o sofrimento o mínimo possível, e a gente vê nas páginas da Bíblia o quanto o sofrimento é importante para o amadurecimento como pessoas, né, e como cristãos. E então, adolescente que nos ouve, será que tem algum adolescente que nos ouve? Não sei deve se ter. Deixa um comentário aí.
você é capaz de matar um leão e um urso, né? Então tem capacidade para isso. Com 12, 13, 14, 15 anos, sei lá. Então para de jogar Play, capaz. Não pode jogar, né? Mas também, né? Vamos fazer umas coisinhas mais responsáveis também, né? Os pais devem ter ficado bem felizes agora. Vamos fazer uma coisinha mais, né? E, enfim, aqui a gente ainda tá falando da juventude, né? De Davi. Que na verdade é a parte que menos temos, né? Informação, enfim, né? antes, né? Desse ser ungido. Tipo, eu tava lendo um livro sobre Davi, ele fala que o comparativo, né? A gente falou que no nosso episódio de Noé a gente poderia fazer quase uma série sobre Davi. Tem, tipo, 66 capítulos na Bíblia Davi falando dá fazer sobre uma série de filmes. Sim. Sim. Tem 59 citações no Novo Testamento e 66 capítulos. Ou uma série tipo assim, tipo The Walking Dead, que são 10 temporadas, né? É absurdo, né, cara? É muita coisa. E dá uma trama legal, né? Imagina ele fugindo de Saul, se escondendo na caverna. Não, tem muita coisa aqui que a gente vai... tem uma série que não termina, Supernatural. Não, essa termina. Demorou muito, não foi? Tem 15, 16 temporadas. Assim. Tipo isso. Seria tipo isso aí. Dá pra ser isso aí. E aí, então, e sendo pastor de ovelhas, matando leão, expulsando urso, ele ainda aprendeu a tocar harpa. É interessante, né? Porque ele desenvolveu essa habilidade, né? De tocar um instrumento musical. Então, um adolescente... Ao invés de jogar videogame, vai aprender a tocar violão. Hoje ninguém mais gosta de tocar na igreja, né? Uma vez chutava um banco, caía 3 caras tocando violão já. Hoje em dia ninguém toca mais, gente. É sensacional. Na verdade, a gente pode dizer que a gente pode desenvolver multi-habilidades. Sim, né? sim. A gente tem capacidade para muita coisa. Isso, acho que Deus também pode nos capacitar para isso, né? Sim. Porque Davi, que nem a gente disse, foi rei, pastor, poeta, tinha multi-habilidades, né? E acho que a gente pode trazer para o nosso contexto hoje. Claro, tu pode se especializar no violão, ou, sei lá, na bateria, ou em outra coisa, mas tu pode tentar abrir o teu leque de habilidades para servir melhor a igreja e a Deus, né? É mais útil do que se especializar no Dota, né? É verdade. Dota. Nossa, no Dota. Bom, e aí, enquanto Davi vai crescendo, há uma história paralela que é muito importante, que é a do rei Saul. Né? Então o rei Saul é o primeiro rei de Israel, o povo queria porque queria um rei, e aí então Deus disse, tá bom, então vou escolher para vocês um rei aí, e é Saul, então o primeiro rei de Israel, e Saul começa a se perder na jogada, começa bem e tal, e depois começa a se perder, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus desaprovava, né? E aí então ali por volta de 1025 a.C., mais ou menos 12, 15 anos aí do rei de Davi, que não era rei ainda, né? Do menino Davi. Não é o menino Ney, o menino Davi. Ele, então, é procurado por Samuel, né? O profeta Samuel, Deus manda ele lá. E é bem legal essa seleção, né? Porque, esse relato é massa. Ele começa lá, chama, hoje é Sérgio. Ó, Deus mandou ungir o novo rei e é um dos teus filhos. Chama teus filhos aí. Agora imagina, que massa essa cena. Legal, o cara ali, ó. Todos os filhinhos ali, ó, de gelzinho no cabelo, de banhozinho tomado. Uns maiores. Um desfile, né, assim, meu. Unha bonita, um desfile unha cortada, barba feita. E um ficou pra trás, né? Isso é sensacional. E eles nem lembram. Eles nem lembram de Davi, né? Assim, não, aparentemente, eles até lembram. Mas não consideram que ele é uma possibilidade. Né? Porque ele era o mais novo, né? Então, ó, Davi, fica aí com as tuas ovelhas que nós vamos falar com Samuel. Tu fica aí, depois eu te contamos o que aconteceu. Eu imagino que Davi nem ficou sabendo. Nem sabia que Samuel estava no campo e Samuel falou com Jessé, ó, traz teus filhos aí. E foi passando, e aí começa aquilo que o Christian mencionou no início, né? Que aí Deus fala para Samuel, olha, Samuel, tu vê a aparência, mas eu vejo o coração, né? E não é nenhum desses aí. E aí Samuel pergunta para Jessé, tá, então todos os teus filhos estão aqui? Aí parece que, não, tem Davi ainda. Davi! Tem o queridinho. Chama, coitadinho, chama não, mas eu imagino a cabeça do pai, né? Não tem como ser esse piá aí, tá louco. Mirradinho, né? Não tem como. E aí era Davi, né? E aí então ele é ungido ali, mais ou menos 15 anos de idade, né? Rei de Israel.
Então, assim, é uma loucura na nossa cultura pensar isso, né? Com 15 anos, embora depois tenha outros reis jovens também, né? Mais pra frente. Mas aqui tinha Saul, que era um cara, um homem adulto, alto, bonitão, que a Bíblia diz, né? Como é que é? Guerreiro, né? Guerreiros, outros homens os mais altos davam no ombro de Saul. Então, para um guri, né? Um piá aí de 15 anos, que a Bíblia também diz que era de boa aparência, né? Que, enfim, mas não era... Palavras fortes, Palavras né? fortes, mas não era... Palavras fortes e feição gentil, não é? Mas não era assim essa figura meio imponente de Saul, até porque ele era um piá, né? Piazote. Eu acho que é muito legal a gente caminhar um pouco para trás para ver esse contexto como um todo, que é perceber que Saul ele só vira rei, só se torna rei por causa de uma rejeição do povo a Deus, né? Propriamente Deus fala a Samuel quando o povo está pedindo um rei, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E é muito triste ler isso, sabe? E Deus falando, mas beleza, eles querem um rei, então eu vou dar um rei a eles. Só que o comparativo da nação de Israel são as nações vizinhas. Que tinham reis, né? Então a gente quer um rei igual ao deles. E quando Deus escolhe Saul para ser esse rei, ele coloca ele no caminho de Samuel para ser ungido o rei de Israel, a gente tem que pensar que Deus está dando um rei conforme aquilo que o povo queria. As expectativas que o povo tinha em cima de um rei. Que era um rei, vai lá, alto, forte, né? Com uma aparência imponente. E que o povo ia bater o olho e dizer, não, esse é capaz de assumir o trono do nosso povo. E é engraçado a gente ver o que acontece a partir daí. O que vem junto com o pacote do rei imponente. Junto com o pacote do rei imponente vem um cara desesperado, um cara que não sabe respeitar, um cara que não sabe se arrepender, um cara que não sabe... obedecer. Não sabe obedecer, não é humilde o suficiente. É o rei da desculpa, né? Pra corrigir seus erros, e além de não corrigir seus erros, joga a culpa no povo. Isso. Né? Tipo, olha, eu fiz isso de errado, mas foi porque eu cedi a pressão do povo, sabe? Então, tem um pacote junto com isso que o povo pediu. E em toda essa história da escolha de Davi, quando Deus aponta Davi como o novo rei, depois de ter rejeitado Saul, a gente tem a contramão de tudo isso que o povo havia pedido. Né? Se antes a gente tinha um rei imponente, agora ele, é um piá. Né? É um gurizão ali que talvez... Se o povo fosse ver na época e ele não tivesse todo esse processo até Davi assumir o reinado, o povo ia chiar, ia reclamar, ia queimar colchão, né? Mas ia ser né? Deus foi preparando Davi a assumir o trono usando o rei ruim, né? Usando Saul na vida dele. Então eu acho sensacional a gente ver que também há, nesse contexto, Deus escolhendo um rei segundo o seu coração, né? Porque o que mais importava em Davi não era que ele era forte ou que ele era bom na funda. Ele era um baita cara, sabe? Ele poderia ser bom com espada, ou podia ser bom em qualquer outra coisa, né? Em qualquer outra coisa, e Deus iria usar os talentos e habilidades dele para vencer Golias da mesma forma, porque Davi mesmo fala, estou vindo para você em nome do meu Deus, né? E não é ele o grande vencedor. O vencedor é Deus, né? É o Deus dos céus, é o Deus de Israel. Então eu acho sensacional a gente perceber nesse início, nessa escolha de Davi, que é a contramão de tudo aquilo que eles esperavam, mas é o motivo central pelo qual Deus o escolhe. É um homem segundo o seu coração, é um homem que tem o coração quebrantado. É um homem que depende de Deus, né? Exatamente, cara. E isso é sensacional durante toda a história de Davi, apesar de todos os seus erros e falhas.
depois a gente vai entrar bastante nisso, mas o como isso que ele fala, que Deus fala para Samuel é verdade durante todo o reinado de Davi. Sim. Olha, vocês olham a aparência, mas eu olhei o coração. E então Samuel unge, né, a Davi ali, e apesar disso ele continua como pastor de ovelhas, ele não assume o trono, né, imediatamente, porque Saul estava ainda como rei. E isso é massa povo. também, Isso que é massa. humildade, né, humildade. cara? Ele podia... Soube esperar o processo Não, todo, fui né? ungido, cara, Eu sai fui fora. ungido, ele, Acabou. cara, até no capítulo seguinte, que ele chega lá e os irmãos... Isso. O irmãozinho ali... Eliabe, talvez? Eu sei que um dos irmãos dele chega pra ele... O que tu tá fazendo aí, moleque? Das qual é que é? Meu... Ele podia dar um carteiraço, Ele podia né? dizer, fera, dá uma seguradinha, dá uma fui ungido, seguradinha, tu não, rapaz. que eu e tu sabemos, né? E aí é interessante porque Deus retira o espírito do rei Saul, né, o Espírito Santo, e aí Saul começa a ser atormentado, né, por um espírito maligno ali, um demônio, um capiroto, 7 facadas, não sei. E aí... Enviado por Deus também, por Deus né? também, para atormentar Saul. E aí então Davi entra na corte do rei Saul, ele é convidado a tocar harpa para acalmar o rei, né? Por causa desse espírito, eles sugerem que alguém toque para ele se acalmar. Aí lembra, né? Tem o Piá lá que toca harpa lá. O tal do filho do Jessé. É muito bom, né? Coincidências de um grande orquestrador de tudo, né? Que é o nosso Deus. E ele meio que se torna um escudeiro ali de Saul, assim, no sentido de que ele passa a tocar quando Saul tem os ataques. Saul tenta matar ele, joga lança, né, nele, enfim, né? Incorporado lá. Mas isso faz com que Davi... 2 vezes que ele tenta matar ele. Só assim, que né? com isso, Davi, ele sai do campo das ovelhas e ele passa a estar mais na corte do rei, ele vai ganhando experiência política, experiência de guerra. Visibilidade no meio do povo. Visibilidade, também, né? Então, assim, é um processo que Deus começa ali também na vida de Davi, né? Para assumir o reinado, enfim. E se né? a gente for ver, né, é um processo que durou mais ou menos 15 anos, né? E como a gente gosta de antecipar as coisas muitas vezes, né? E Davi é um dos maiores exemplos de saber esperar o tempo de Deus e aprender durante o processo aquilo que Deus queria na vida dele, né? E a gente tem esse é um cuidado que nós temos que ter quando vamos ler, principalmente o Antigo Testamento, né? O tempo que as coisas levam, porque lendo, às vezes na nossa cabeça é uma coisa muito rápida, papum, né? Agora a gente tem que tentar se colocar no lugar e pensar, cara, onde que eu estava 15 anos atrás? É muito tempo, cara, 15 anos, muita coisa acontece na vida de uma pessoa, é muito tempo assim para de desenvolvimento. E ele, com 15 aqui, mais ou menos, ele nem era o rei ainda estabelecido, ele foi ungido como rei. Ungido, né? Então... E é massa, tipo, porque talvez às vezes a gente vai pensar, não, mas os caras viviam 600 anos, é óbvio que o tempo vai ser diferente, mas aqui não. Aqui tem... Davi morreu... Inclusive, como a gente vai ver, o rei Davi foi 70 anos, mais ou menos, que ele viveu. Então, assim, não foi nenhuma vida tão longa assim, né? E o pior, ele foi ungido na escura, tu entendeu? Não foi diante a milhares de pessoas. Foi diante de um evento, né? Provavelmente da família ali, né, que viram. E o mais importante é Deus, mas tipo, ninguém mais provavelmente sabia que ele era ungido, né? Acho legal a gente só parar nessa... Só uma pausa, né? Um parênteses pra gente falar sobre essa questão do Senhor tirar o seu espírito de Saul, né? Perdeu a salvação, né? Eu acho legal, cara, que... Quer falar mesmo sobre isso ou não? Um outro episódio. Tá bom. Eu acho que é muito legal como... O Antigo Testamento, ele é assim, né? Então, todo período ali, e quando temos personagens que fazem algumas coisas, né, milagres ou tudo mais, é ação do Espírito Santo através da vida da pessoa. Ou quando temos nos Juízes, Sansão não era forte, tá? Sansão, ele não era o Hulk. Isso. Né? É que quando ele ficava bravo, quando ele decidia, ele era forte. Era quando o Espírito de Deus... Não era nem verde. Quando o Espírito de Deus o capacitava a isso. Né? Então, isso é muito claro, né? E isso acontece durante todo o Antigo Testamento, né? Pessoas pontuais e o Espírito Santo aparecendo e capacitando as pessoas para aquilo que deveriam fazer. Davi
é verdade que ele acaba sendo um pouco diferente, né? Ele acaba passando toda a sua... Depois desse período, ele com o Espírito Santo, né? Durante a sua vida. Mas eu acho massa a gente parar para pensar que hoje a igreja, né? Depois de Atos, né? A igreja tem esse Espírito Santo e tem a possibilidade e a capacidade de gerar frutos, né, de abençoar pessoas, de falar desse Deus, e o quanto a gente menospreza isso, o quanto era pontual no Antigo Testamento. Exatamente. E o quanto o ser comum hoje transformou isso quase numa coisa banal e não numa coisa especial, né? Enquanto a gente deve tratar isso de uma maneira especial hoje. Lógico que a gente não deve... a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é um assunto que demanda talvez um podcast inteiro, né? A ação do Espírito Santo, porque a gente pode chegar num extremo de um neopentecostalismo em que tudo a gente tem que fazer pelo Espírito e nada pela razão, né? E a gente cai num extremo de ser frios e de tanto faz como tanto fez. Eu acho que tem que ter equilíbrio nisso tudo, e eu acho que ver histórias assim e ver deve chocar a gente, esse Deus tirar o seu espírito de Saul, né, como uma desaprovação, deve chocar ao ponto de a gente encher o nosso coração de gratidão à medida que a gente hoje tem o Espírito Santo dentro de nós. Sim. E a ação do Espírito, ela era pontual sobre pessoas pontuais, né? E hoje não, ela é sobre todos, né? E de forma abundante sobre a nossa vida. Né? O mesmo Espírito Santo que agia, né, na vida desses homens e fez tantas coisas que fogem do natural, é o mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes sobre todo o que crê, né? Mas não precisa ser batizado no Espírito Santo, né? Basta crer e o Espírito Santo nos habita. Né? Eu acho que é massa a gente pensar nisso porque, cara, eu acho que todos nós somos chamados a servir. Sim. Mas é baseado na capacitação do Espírito Santo. Isso aí, eu acho que essa é a diferença de Saul para Davi, é que Davi é um rei servo. Isso. Ele reconhecia que não podia se Deus não fizesse. Exatamente. Ele tá lá para servir a população, ele não tá lá para ser dono de ninguém, ele não tá lá para depois bater no peito na frente dos irmãos dele, vocês não me chamaram. Fera, eu sou bom aqui. Não é isso, sabe? E eu acho que realmente isso tem que estar bem, bem claro na nossa mente. A gente tem o Espírito Santo com um propósito específico de servirmos uns aos outros, servirmos a igreja e de sermos transformados. Transformados para quê? Para servir melhor. Isso aí. Sabe? Porque a vida cristã, no fim das contas, como Cristo mesmo fala, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Nós, como cristãos, somos chamados a servir e dar a nossa vida em favor de muitos. Então, a realidade é essa. A gente tem os dons do Espírito Santo, vamos crescendo, tem os frutos do Espírito Santo, tem tudo isso para que a gente sirva cada vez mais e melhor dentro da igreja. Né? A gente sempre... Eu lembro de várias vezes o Francisco falar, e isso nos estudos acabou virando um jargão de... Eu não sei para que você foi chamado, mas para ficar sentado no banco é que não foi. Para vir domingo após domingo, sentar e ir embora e continuar a tua vida, não foi. A gente é capacitado pelo Espírito Santo, a gente é transformado pelo Espírito Santo para servir mais e melhor. E aí na vida de Davi era isso, né? Ele sabia da importância de Deus e o que Deus poderia fazer pelo povo. Então ele servia a Deus e servia o povo para isso, para trazer Deus para mais perto deles, né? Então, acho que também é essa a questão. Nós devemos, quanto mais próximos nós, como comunidade, estivermos perto de Deus, mais a gente vai estar debaixo dessa vontade dele, né? Que eu acho que é o que mais Davi queria. Era servir, a gente sabe que foi uma das maiores expansões do reino, etc. Era um reino muito rico. Mas eu acho que se pedisse para ele o que ele mais queria era que o povo servisse cada vez mais a Deus, né? E aí nós temos, então, essa... é a primeira parte ainda, né, da vida a infância praticamente aí de Davi. E aí então ele começa a frequentar mais a corte do rei Saul, enfim, toca quando ele está possesso lá, enfim, atormentado.
E aí nós entramos na segunda parte ali, a partir dos mais ou menos 17 anos de Davi. E é quando ele, então, acontece aquela cena que acho, cara, que uma das mais famosas da Bíblia. Quem não é nem crente conhece a história, né? Que é a de Davi e Golias, né? Então, o exército filisteu tá ali, tá todo mundo... Vou usar a palavra borrado de medo, para não usar outra palavra. Né? Porque, cara, tem um gigante ali desafiando. Né? E a proposta é qual? Vamos lutar um aqui, aquele que perder, o outro exército vai virar escravo. Né? Então a proposta é muito simples, porém todo mundo... A gente tem a medida e a altura de Golias? Não sei. Acho que tem a descrição, acho que é 3 metros, tipo 3 metros. Assim, o fato é que era gigante mesmo, né? Não era assim, os não é, irmãos não, dele também que estavam juntos, né? Não é uma figura de linguagem, né? Assim, no sentido de que o cara era muito grande. Ele era um gigante mesmo. E aí ele tá dizendo ali, ó, e aí, quem é que vai lutar comigo? E aí o rei grandão, Saul, se apequenou, né? E ficou com medo também. E aí tá essa situação, o cara tá blasfemando, e aí Jessé chama Davi do campo e diz, Jessé, leva lá preparei aqui um negócio pros teus irmãos, e leva lá, né, um pão, alguma coisa lá, que eles estão lá no fronte de batalha lá, e aí Davi vai levar o negócio, aí o irmão dele, né, quando ele chega lá, que o Christian comentou antes, o que tá fazendo aqui, ô? Pia, vai cuidar das ovelhas lá. Cara, isso é... Né? E aí é um baita sinal de humildade de Davi também, porque ele já era o rei ungido, não tinha assumido, mas já era o rei ungido, os irmãos sabiam disso, né, porque eles estavam lá junto com Samuel, né, quando foi ungido Davi, e ele não faz menção disso, né? O pai pediu pra trazer aqui esse negócio pra vocês. E aí ele vê o... O que tá dando aí? O que tá dando aí? Qual é que esse cara aí que tá falando contra o exército, falando de Deus, que ninguém faz nada? E ninguém vai se botar nele? E o cara ainda diz, um cara do exército, não me lembro o nome, ainda diz, o rei Saul já prometeu um monte de coisa aí, mas ninguém quer. Não ia mais pagar imposto à família, né, do pai, ia casar com uma filha. Casar com a filha. E aí ninguém quer. Então, assim, pensa nesse quadro, né? Um cara lá blasfemando contra Deus, zoando o exército de Israel, e os caras com medo, né? Cara, com medo. 2,92 metros. 2,92. Povo aduzir um palmo. Eu acho que Saul não tem a altura dele, né? Mas a verdade é que ele também não era baixo, 2 né? metros, vamos botar assim. Não era tão mais a altura, se tu botar a altura média de um homem adulto, uns 75, os maiores batiam no seu ombro, eu acho que ele era um cara alto. 2 metros, pô. Mas o cara tinha 1 metro a mais que ele também, metro a mais, né? Dava no peito do cara. Dava no peito de... 1 metro a mais que ele e 1,5 metro a mais que Davi, provavelmente. Hoje, pra ter ideia, ó, se vocês nunca viram essa foto, podem procurar. Tem uma foto do Wemba, Quem? Ele é um jogador de Wemba? Pode procurar Wemba com W. Vocês vão achar o apelidinho dele, né? Um apelido. Ele é um jogador francês da NBA e ele tem 2,21 metros. Tem uma foto dele com o Mbappé do lado. Nossa. Tipo, é um negócio absurdo a diferença de altura deles, assim. Tipo, absurdo. E é 2,21 e o Mbappé deve ter 1,80, assim. Sim. Não, meu Deus. 1,75, talvez. 1,80. Pesquisem a altura do Mbappé. Cara, é absurda a diferença. Então dá pra tentar imaginar a absurda diferença de Davi pra ele. A diferença é que Golias era um guerreiro, né? Não. O Wemba é magricela e tal. Geralmente o cara muito alto atleta, ele é magricelão, assim, né? Então, Golias era um monstrosão, né? Não, a cena devia ser assustadora. Não devia ser mongão, assim, altão e mongo. Ele era... A cena deveria ser assustadora mesmo, né? Não dá pra... eu era macho, eu ia enfrentar ele. Não sei, cara. Acho que 99% de nós aqui, das pessoas... estariam com medo também. Eu acho que. Na espada. O sentido natural da coisa é sentir medo mesmo. Mas aí a resposta a esse medo deveria ser a consciência de que eles estavam servindo a Deus. Isso aí. Entendeu? Né? Eu acho o rei devia ser o primeiro a dizer: não, gente, nós estamos servindo a Deus e vamos lá. Só que Saul já sabia, né? Que tinha feito, né, coisinha errada. Ele já tava. Né? Ele já sabia que tinha sido. Isso. Enfim, aí... Tinha culpa no cartório, né? E aí, então... rejeitado por Deus, né? Eu vou enfrentar esse ensino conciso.
Essa frase é muito boa. É muito boa. E aí os caras, temos um voluntário. O que me demonstra também que os caras não eram muito inteligentes, né? Não, mas tu imagina a cena, temos um voluntário, tipo, do exército na frente. Aí o guri... Com licença, e o cara passando por baixo das pedras, os caras assim, ó. Não, mas os caras ficam animados. Não, ele não consegue caminhar direito com a armadura. Com a armadura do Saul, né? Saul oferece a armadura dele, não consegue. Enfim, aí nós temos aquela batalha, né? E eu acho que a frase ali de 1 Samuel 17, que é onde tem a descrição dessa batalha. 1 Samuel 17. Que o Davi fala, tu vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu acho que é essa disposição do coração de Davi, essa frase fala muito da disposição dele. Né? 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Então, assim... Davi entendeu o que estava acontecendo. Tipo, ele entendeu que Golias não estava desafiando o exército ou Saul. Ele estava desafiando Deus. Né? E ele estava tranquilo. Ele falou, cara, tu desafiou a pessoa errada. Sim. Eu vou ser um instrumento nas mãos do Deus dos exércitos para... O zelo dele pelo nome de Deus é bonito de ver nesse texto, né? E eu acho que tudo que acontece ali, né? Todo medo de todos os homens que estavam lá e tal para guerrear, até o de Saul, eles são consequências e um resultado de um povo que queria um rei forte, blá, blá, blá. E aí a gente perde um pouco a dependência de Deus, a gente perde um pouco o propósito do povo de Israel de ser bênção para todos os povos. Perde um pouco essa visão de que Israel é o povo de Deus, não é o povo do rei, não é o povo de Saul que está lutando contra os filisteus. E Davi tinha essa perspectiva muito clara. Exatamente, né? E ele sabia que eu acho que era isso que faltava. Não era um voluntário qualquer para morrer lá. Era um voluntário que entendesse que o único capaz de vencer Golias era Deus. Eu imagino até assim, no coração e no pensamento de Davi, ele indo pra batalha pensando, cara, tu tá muito lascado, cara. E pegando as pedrinhas. Eu vou pegando as pedrinhas. Planejamento, né? Ele pegou as pedrinhas e ele pensando, cara, tu tá muito lascado, porque tu desafiou Deus, cara. E aí, não tem como, entendeu? Não tem tipo... como. Eu vou pegar as pedrinhas aqui. Pegou as pedras. Não devia ser uma pedra, devia ser uma pedra. Achei aquelas arredondadas de rio, sabe? Isso. Grandinha, assim. Sabe que tem um livro do Brennan Manning, que é Confiança Cega o nome. E ele fala que uma confiança inabalável em Deus, ela nos leva a dar graças e sermos gratos até mesmo pelas trevas que nos cercam. E me lembrou agora essa ideia de Davi tranquilo, né? Com uma confiança inabalável, sabendo que não era ele que ia lutar. Não vou nem usar a armadura do rei, porque não cabe, né? É até engraçado ele pegar 5 pedras, podia pegar uma. Mas a Faltou verdade, fé ainda, a verdade é a segurança, meu. Sim, tá bom, eu posso ser esse instrumento de vencer, sabe? É a disposição de coração dele ser o cara que... ele poderia ganhar e ele não sabia que consequências isso traria para a vida dele, mas ele sabia que era o futuro rei de Israel, né? Sabia que Deus preservaria a sua vida de uma forma ou outra, porque ele era o ungido novo rei de Israel. Mas para mim, inclusive, isso mostra como Deus usa a nossa própria história, os acontecimentos da nossa história para formar o nosso caráter, obviamente, mas também para nos preparar para aquilo que ele quer que a gente faça. Então, o fato de Davi já ter lutado com o leão, ter expulsado o urso, matado o urso, não sei se matou, se expulsou, enfim. Davi já tinha enfrentado algumas batalhas também, com feras, que também o prepararam para isso. Ele sabia o que fazer também. Ele não estava ali assim, nossa, e agora? É o argumento que ele usa para Saul, né? Eu já matei um urso, matei um leão, protejo minhas ovelhas, vou proteger essas minhas ovelhas. Isso, que são minhas, mas tu não sabe ainda. Eu só vou me botar porque vão ser minhas, então tu fica tranquilo. Enfim, aí ele derrota Golias, né? As histórias dos livrinhos infantis não contam, mas ele ainda pega a espada de Golias, que devia ser uma nata. 30 quilos, né? A estimativa da e espada. Corta a cabeça, ele só largou em cima, né? Pra cortar a cabeça. Ele só ergueu e largou o peso. Diz ali em 1 Samuel 17 que ele bota os 2 pés em cima do cara, tira a espada, deve ter feito uma força, e corta a cabeça dele, né? Então, acho que... Eu não sei se a pedrada já matou,
Ou se, deve se ter tava dado meio... um nocaute, Ficou cravado, né? Ficou cravado na testa. Ou ele tava ainda meio ali... E aí... Como é que ele tava? Passou a lambida. O que matou mesmo não foi nem a pedra, nem a espada, Foi né? Deus, né? Foi Deus. Enfim, aí essa famosa história, né? E aqui nós temos que só um parênteses, né? Cuidar com as alegorias, né? Então, se você tem um gigante em sua vida... Gente, isso é um fato histórico, isso é história. Isso não é um conto de fada que a gente pode usar para... Né? Pode usar a imagem do pequeno que venceu o gigante confiando em Deus, ok. Mas tem seus limites. Se a gente for transferir isso pra hoje, foi um cara que tava falando mal do nome de Deus, desafiou Deus e Deus o venceu. Exatamente, né? é isso aí. É isso, não é um problema gigante na sua vida. Deus o venceu usando Davi como instrumento. E eu acho que também o que a instrumento. gente pode trazer é a questão seguinte, assim, a gente se colocar pra servir, entendeu? Davi foi ali, não tinha ninguém e ele se... Não, eu vou, eu faço, tu entendeu? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Tá, e se alguém falar de Deus, não tá liberado a porrada, tá, gente? Calma, era outro contexto, era outro contexto, não tá liberado. Então tá, pessoal. Eles estavam na guerra já, Estavam né? na guerra, ali era atendendo. Na guerra pode, daí pode. Daí tem aquele filme Até o Último Homem, que o cara não mata ninguém, né? Mas daí tá errado, né? Bom, enfim, aí morreu o gigante, e aí então... ainda Davi não é ungido rei, não é ungido não se torna rei de fato ainda, né? Saul ainda tá vivo, enfim. Mas ele começa a ter uma amizade muito legal com Jonatas, né? Eu acho legal que... Um abraço ao meu amigo Jonatas Davi. Da vitória dele sobre Golias, agora temos consequências Isso. que vão... Ele se torna um herói nacional, né? Que vão perseguir ele, né? Por causa de uma inveja de Saul durante todo... É ali onde começa, né? Isso, que ali os caras começa... começam como é que é? Saul matou 1000, Davi matou 10 isso é um pouquinho mais mil. pra frente ainda, não é aqui. Já não é ali? Não, ainda não. Matar ali, não. Mas Saul começa já a encrencar com o Davi ali, já começa a perceber que... Eu acho que a musiquinha tem até no fim do capítulo 17, talvez. Depois da Batalha de Golias, tá? Beleza. E daí ele ganha Mical, faz amizade com Jonatas. Isso. E volta pra... Quando ele conversa com Saul, inclusive, ele vira amigo de Jonatas. Daí Saul já tá meio cabreiro por causa da história. Sim, né? pegou a filha dele, o filho virou o melhor amigo, tu entendeu? Alguma coisa... E será que Jonatas e Davi é o primeiro BFF da história? Agora traduz aí a... Best Friend Forever. Opa! Cara, é legal, a amizade deles é legal, né? Legal. Inclusive a Bíblia fala que... Deixa eu anotar essa sigla BFF só um pouquinho, eu vou me esquecer. Não conhecia BFF... E que Davi amava Jonatas com amor maior do que amor de mulheres, né? Inclusive muitos maus elementos usam isso para dizer que era meio que homossexualismo ali, enfim. Mas a ideia é que era uma amizade de irmão, assim, né? De maior mais do que de sangue, né? Então, Davi e Jonatas... Isso é comprovado, né? Sim, começa essa amizade ali, né? Quantas vezes, né? Tipo, Jonatas salvou meu pai a vida, tá querendo te matar. Eu vou lá dar uma conversada com ele, tentar te defender. Isso. Eu vou lá conversar com ele, qualquer coisa eu vou te dar um sinal. Sim, se torna uma grande amizade, né? E aí então Saul começa a odiar Davi por inveja, né? Isso aí já no capítulo 18, daí então, assim que isso vem à tona abertamente. E tenta matar daí Davi com uma lança, quando ele tá lá tocando a harpa. E aí Davi então percebe isso tudo, esse contexto de que Saul quer matar e foge pro deserto, né? E aí começa a viver como foragido do rei. E é interessante porque ele é o rei ungido, mas ele ainda assim, ele não quer ser ele quem mata Saul, né? Para não parecer um golpe de estado, enfim, né? E ele começa a viver como foragido, vive em caverna, vive no deserto, se esconde nas grutas, enfim, né? E a região em que ele vivia ali, inclusive... vários arqueólogos já demonstraram que tinha muitas cavernas mesmo, naturais, assim, sabe? Que dava para ficar ali e tal. E ele começa, então, a reunir um grupo de homens leais. Muitos deles eram da tribo de Benjamim, né? E aí, então, Davi começa a juntar o grupo dos 30. uns homens ali, legal, né? Que, tipo, ao mesmo tempo que ele faz isso, são todas pessoas... meio foragidas que nem ele, né? São meio rejeitados da sociedade ali, ali, né? Que nem ele.
Mas a verdade é que pontua que em nenhum momento ele está querendo criar esse golpe de Estado, né? Ele não tá querendo, ele nem lidera os caras pelo tipo, ó, vamos lá que eu sou o novo ungido, vamos vencer Saul. Vamos formar um exército aqui pra... sempre foi humildade, né? Ele sempre foi humilde ao ponto de, tipo, cara, beleza, eles estão me seguindo por quem eu sou e não porque eu levantei uma bandeira contra Saul. Tanto que é nesse momento que Saul sai pra caçar Davi, e 2 vezes Davi poupa a vida de Saul. Sim, ele corta um pedaço do manto. E tal, o Davi tá lá dormindo, e outro ele tá indo aos pés. Tá cagando, né? E aí, o cara... Davi podia ter matado ele ali. Fácil, né? É capaz de ninguém nem saber que foi Davi, porque eles estavam na caverna, Davi podia matar, sair quieto, e o rei aparecer morto. Entendeu? E mesmo assim, ele sabe que diante de Deus não tem como se esconder, e ele não quer, ele fala, não, ele é ungido do Senhor, embora... Eu já tenho mas ungido, mas ele foi ungido e eu não fui eu que vou. Talvez Davi nem sabia que o espírito tinha se retirado de Saul. Não, né? E assim, aqui tem uma grande lição, inclusive, para quem hoje está em ministério, de olhar para o seu líder e não querer tomar o lugar do seu líder, entendeu? Acho que um respeito, não querer derrubar, não puxar o tapete. Deus colocou as pessoas e Deus tira as pessoas. A autoridade quem dá é Deus, no Antigo e no Novo Testamento. No tempo certo dele. Não só no contexto da igreja, né? Na tua em qualquer empresa, lugar. Em qualquer lugar. Da maneira certa dele. Pensem que se Davi tivesse matado Saul, seria um fim completamente diferente do que ele se atirar contra uma lança. É isso aí. Sabe? É isso aí. É muito mais humilhante o fim dele do que o Davi matar. Ele talvez seria um herói nacional, o Davi um mártir, e o Davi usurpou o seu trono, sabe? Tipo, cara... Por mais que tivesse a unção de Deus, Deus tem o plano certo, o tempo certo das coisas. E eu acho legal que eu tava lendo um livro, depois indicarei, mas indico agora, Charles Swindoll, ele tem uma série de heróis da fé, e eu tava lendo sobre Davi, e ele fala uma hora sobre quem que você pode estar tendo nesse momento um Saul na sua vida. Você pode ter alguém, não necessariamente que é o rei, etc., mas você pode ter alguém que está tentando te fazer mal, ou que está fazendo mal para você, e que Deus vai usar esse mal que a pessoa está tentando fazer para transformar em bem. Né? Você pode ter seus irmãos como José teve, você pode ter um Saul na sua vida, mas descanse no cuidado de Deus e na soberania dele, sabe? Pode ter gente te perseguindo, isso aí não é uma pregação do tudo dará certo no fim, tá? É uma pregação do tipo, Deus tem o controle de tudo e é soberano sobre todas as circunstâncias. Mesmo coisa ruim. Né? E Davi se manteve calmo, tranquilo e com a sua confiança inabalável em Deus, mesmo com o rei tentando matá-lo e persegui-lo. Apesar de poder sentir emoções, sensações, aflições. Sentiu medo, Tanto que nós temos muitos salmos escritos nesse período ali, no deserto. E há aflição, há medo, há temor, há questionamento, há revolta, um coração, às vezes... Tipo, apesar de humilde, um pouco revoltado... Questionador, eu acho que aí que tá, né? Existe uma grande diferença entre a revolta pecaminosa e essa, tipo, eu vou expor para Deus aquilo que eu tô pensando, essa sinceridade. E nos Salmos, se a gente perceber, os Salmos, não só os de Davi, mas os de Davi também nessa parte, ele faz o questionamento... Mas no mesmo salmo ele tem uma resposta. Tem a resposta, né? Então ele levanta a lebre, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele acomoda isso no coração, reconhecendo a grandeza de Deus, confiando em Deus. Porque eu acho que é isso, às vezes a gente precisa falar. A gente precisa falar para Deus, Deus, ó, eu tô duvidando que vai dar certo isso aqui. E os salmos, eles falam aquilo que a gente não consegue expressar às vezes. A gente tá sentindo e tu começa a ler o salmo e tu diz, é isso aqui, Deus, é isso que eu queria te falar. Porque é o coração ali humano, né? Davi lidando com suas lutas internas, seus questionamentos, enfim. Cara, era o rei ungido, o rei atual estava ainda no trono, ele tá morando num monte de caverna, e aí, Deus? Tá sendo perseguido. Fui ungido. E aqui a gente tá falando já há quase 30 anos da vida dele. Então, assim, foram mais 15 anos ali de se tornar, entrar na corte, lutar com Golias, de se tornar amigo de Jonatas, de casar, enfim... Mas daqui a pouco ele estava morando nas cavernas, no deserto. E ele sentiu, sofreu, chorou e esperneou com Deus em algumas vezes. E isso não tira ele de um homem segundo o coração de Deus que confiava plenamente em Deus.
que não levantou a bandeira e disse, tá bom, vamos acabar com isso de uma vez. Isso. Senão ele teria matado Saul em algum desses momentos. Sim. Se, pô, beleza, tá, agora deu. Cansei de morar em caverna, dormir no mato. Se Deus não fez a parte dele, eu vou fazer a parte dele. Pá, vou dar meu jeito. Olha essa frase, se Deus não fez a parte dele, eu vou fazer. Eu vou dar meu jeito, Quem somos nós, né, pra fazer porque a ideia parte tipo, de Deus, se ele né? não fez no tempo que eu queria, eu vou dar um jeito de apressar as coisas. Vamos dar uma mãozinha pra Deus pra chegar logo. Cuidado pra não ajudar Deus, né? Não querer ajudar Deus. Cuidado pra não ajudar Deus. Cuidado pra não querer ajudar Deus, E aí, então, mais ou menos, então, dos 22 aos 28 anos, é que ele vive como um foragido, né, no deserto. Então a gente tá falando de 6 anos aí, pelo menos, né? Cara, 6 anos é mais do que um intervalo entre Copa do Mundo, né? Então é bastante tempo. É uma Copa e uma Olimpíada. É isso aí. Quantos anos tem a tua filha? 1 e 8. Né? Cara, pensa com ela com 6 anos. Tipo, é bastante tempo. É muito tempo, cara. Entendeu? É muito tempo. O que muda na vida? Muda muito, muita coisa. 6 anos atrás pra hoje, já mudou muita coisa. Não tinha nem filho. Eu não tinha filho. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum filho. Nenhum. Eu tinha 2. É que tu é uma máquina, uma fábrica. E aí, então, mais ou menos ali nos 30 anos de Davi, nós temos a morte de Saul. Que é bem trágica também, né? E de Jonatas também, né? Que morre em batalha. Né? E a coroação, enfim, então... Saul é bem Sim, é bem também, triste, né? bem triste. Trágica, O jeito que ele morre, assim, né? Se jogando em cima da espada. É uma coisa muito... E também bizarra, vamos né? fazer um paralelo de imaginação, assim, na batalha lá. Saul tá lutando contra os filisteus também. E aí ele vê os 3 filhos dele morrer na batalha, né? É tudo que ele plantou também, né? Tudo, cara. Porque é uma loucura. Ele, tipo, a vida dele, né? Assim... Nós, depois de Deus tirar o seu espírito e rejeitar ele... É ladeira abaixo, ele enlouquece, sabe? Tipo... Cara, acho que é em 1 Crônicas. Ele é nível Herodes do Novo Testamento, assim, loucaço. 1 Crônicas, no final, ela fala que ele morreu praticamente por isso que tu falou, pelas coisas que ele plantou na vida dele, né? Então ele só colheu o mal que ele mesmo semeou na vida dele, né? E, de novo, o que a gente já falou outras vezes aqui, aquilo que o nosso pecado, ele não apenas nos afeta, né? Ele afeta as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente pode ver isso na vida de Saul também, né? Refletiu sobre toda a família dele no final daquela batalha, né? E esse era o rei que o povo queria. É isso aí. Esse é o modelo de não só o povo, é o que às vezes né? muito que nós ansiamos hoje, né? É o modelo de monarquia que o povo queria, né? Era um rei forte que... no bonitão. fim... Né? E é interessante a postura de Davi quando Saul e Jonatas morrem. Obviamente que por Jonatas a gente entende ele ficar triste, lamentar, que era, né, um amigão. O BFF, né? Mas ele lamenta por Saul também. E aqui demonstra mais uma vez o coração que Davi tinha. O cara que o perseguia, honrado, né? fez com que ele vivesse vários anos no deserto, escondido. Ele ainda honra o rei, né, de Israel. E aqui em 2 Samuel 1, no 17, diz assim, ó, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. O versículo 18. E ordenou que se ensinasse aos homens de Judá o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. E aí é uma música, um poema que ele faz falando de Jonatas e também falando de Saul, lamentando a morte de Saul. E mandou registrar isso. Então, mostra mais uma vez o coração de Davi, né? Eu não me lembro se Davi mandou buscar o corpo, porque o corpo de Saul foi levado, né, pro acampamento dos filisteus. Mas enfim, Davi honrou, mesmo Saul fazendo tanta besteira, tanta coisa contra ele honrou a vida de Saul, né? Mesmo na morte. E aí a gente entra então no reinado propriamente dito de ali Davi. Que aparece o Mefibosete agora, né? Quando o Jonatas morre, né? Que daí ele cuida do... Isso. Que é um personagem intrigante também. E é meio secundário na série, né? Na história. E aí ele era sobrinho de... Filho de Jonatas, não? Filho de Jonatas. Era neto de Saul, isso aí. Sim. E ele era um homem todo... que tinha alguma deficiência, né? Vivia escondido lá num canto, jogado lá. Uma deficiência física. E Davi manda trazer ele quando descobre. Pra comer na mesa com ele. Passa a comer na mesa com o rei, ele devolve as terras e manda uma família, que eu não me lembro qual que é agora, servir a ele, cuidando da terra, enfim. Ele devolveu todas as terras que eram de Jonatas e
Sim. Então... O cara saiu de mendigo pra ser um nobre da sociedade, né? Enfim, aí nós temos o reinado e as conquistas. Por amor a Jonatas. Por amor a Jonatas. Então, com mais ou menos 30 anos, finalmente, então, Davi se torna... Nossa, olha só, cara, quanto tempo já foi? Quase 1 hora de podcast. Quase 1 hora, chegamos à metade do reinado. E aí, então, aqui Davi assume o trono, finalmente, né? E aqui parece que agora vai. Dá uma degringolada daí, né? Tipo assim, porque aí Davi começa como era um homem com pecados, enfim, né? Ele começa a cometer alguns crimes, inclusive, alguns pecados aí bem importantes, né? Então, Davi se torna rei de Judá, né? E ali e governou por 7 anos em Hebrom. Ele unificou praticamente o reino aí. E aí ele unifica, período, né? Com 37 anos ele se torna rei de todo Israel, né? Está lá em 2 Samuel 5, 3 até o 5. Né? Davi reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos. Porque há um processo ali, né, de unificação do povo como um todo. Porque a gente tem na parte dos juízes ali que cada juiz acontece em um ponto específico, alguns até ao mesmo tempo. Isso. Quando a gente chega em Samuel, Eli tem Eli antes, mas Samuel é o primeiro profeta com esse poder mais político ao mesmo tempo. Ele seria o mais próximo que teria de um rei antes de Saul ser o primeiro, porque ele era profeta assim, e ao mesmo tempo todo mundo tinha meio que medo. Pode até ver quando ele chega na cidade de Jessé, os caras, você vem em paz. Isso. Tipo, todo mundo meio que tem um medinho ali. Então, Samuel acaba sendo essa primeira referência nacional. Sim. Né? Depois vai se produzindo, vai se evoluindo e desenvolvendo até a gente chegar nessa unificação completa, assim, né? E Saul, sim, seria rei sobre todo Israel, mas daí Davi dá uma incrementada, a cerejinha do bolo chega em Davi, né? É um processo. É um processo. E aí a gente tem esse início de reinado que é muito bom de Davi, né? Então ele unifica, se torna rei de tudo, né? Todo Israel. Israel expande muito, né? Então prospera muito bem. E traz de volta a arca, né? Isso, e aí ele, com 40 anos, então, Deus faz uma aliança com Davi. Então pensa, olha só, ele foi ungido com 15, se torna rei só com 30, assim, de fato, né, de assumir o trono, e com 40 anos é que Deus faz uma aliança com ele, né? Então tá lá em 2 Samuel 7, Deus promete que o trono de Davi será eterno. É essa aliança que ele faz, essa promessa que Deus dá para Davi, né? E por isso nós temos no Novo Testamento uma referência a Jesus como sendo filho de Davi, né? Ou a raiz de Davi, né? Então porque o trono de Davi ia permanecer eternamente. E Jesus é um descendente direto do rei Davi, né? E aí isso tudo mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? Essa aliança estabelecida aí com o rei Davi. Porque às vezes a gente ouve essa expressão no Novo Testamento e não sabe muito bem, raiz de Davi, filho de Davi, né? A cidade de Davi. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Que a Bíblia, ela não é peças fora do... Não é aleatória, não né? É aleatória, né? Ela é um contexto todo. E esse é um momento bem importante também, né? Assim como a gente tem a aliança adâmica, abrâmica... Sim, que é uma aliança davídica. Mosaica, e a gente chega na davídica, que é uma das mais importantes do Antigo Testamento. Exatamente. E aí, então, agora, assim, aí Davi, então, 40, veio a crise. Bateu. Comprou uma moto. 40. Deixou o cabelo crescer. Não, sem nada para fazer. Na década dos 40, ainda Davi honra a Deus, né? Enfim, ele vai bem ali no reinado, mas no final dos 40, início dos 50, ele começa então a dar uma degringolada. E aí nós temos aquele famoso pecado dele com Batseba. O que aconteceu? Davi lutou um monte de batalha, né? Conquistou um monte de lugar. Tava com 50, cansado já das batalhas, mandou a galera ir lutar no seu lugar. E aí ficou o quê? Sem fazer nada. Ocioso. Cabeça vazia. É isso aí. Aí ele tá lá no terraço. Ele olha pra baixo, vê uma linda mulher tomando banho, não tá? Tomando banho. E aí, né?
Davi pensa, olha, por que não? Né? Ela Tô aqui de boa, sozinho. Ela é casada, isso é um pequeno problema que eu posso resolver, né? Rápido. E, cara, como é que é o nome do marido da Batseba? Cara, é um negócio sinistro que acontece. O cara é muito fiel, cara. Ele é muito, tipo assim, não queria ter relação com a esposa. Urias. E ele não queria ter relação com a mulher porque ele estava em batalha. Ele fica dormindo na porta da cidade. E aí, mas é cara, que esse Davi é o contexto, né? Davi viu ela ali tomando banho e falou assim, quis ela. Chama ela aqui pra mim. Chama aqui que eu quero trocar ideia com ela. Tipo, meio que... E ela é casada. E aí depois quando ele tem a relação com ela, ela engravida. Isso. E aí ele viu a bobagem que ele fez. Aí o que ele quis? Ele quis tentar sair pela tangente, né? Ele falou assim, chama o Urias que tá na frente de batalha, porque eu sou muito bruxo dele, ele tem que dar uma descansada, entendeu? Se ele vir aqui, ficar um pouco com a mulher dele, vir tomar um cafezinho e tal. Só que o que a gente falou, o Urias era tão fiel a Davi e aos soldados dele que estavam lá, que ele disse assim, como é que eu posso me deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão lá na batalha morrendo? Não tenho como. E aí ele não tem essa relação. Na porta da cidade ali. E aí Davi dá com os burros na água porque a mulher não tinha como engravidar, né? Vamos dar outro jeito, então. Sem, né? Vamos dar outro jeitinho. Aí ele põe o cara no fronte de batalha. Aí ele pega uma carta, ele entrega na mão dele mesmo, né? Dele mesmo. Ó, Urias, essa carta aqui tá com o meu selo, tu não abre, viu? Entrega na mão do outro cara lá, Joab, acho que é, né? Manda entregar na mão de Joab. Acho que é... Enfim, do outro general, e aí disse que ele tem que fazer o quê? Cara, Urias tem que morrer aí, meu irmão. Na verdade, ele disse pra botar no front e tal, né? E tirar os caras, né? Cara, enfim, foi muito mal caratismo. Mas muito. Um erro e uma falha vai puxando... Aqui seria chamado de traíra, né? Abismo chama abismo, né? E é bem triste essa história, né? Muito, assim, muito. A gente vai... Pô, como é que o cara... Sabe, tipo, é um erro e a gente vê como cara, o cara tá demora em cair a ficha, em se arrepender, vai puxando mais coisas, né? Tu vai tentando resolver um problema com outro problema, cara, acabou na morte do cara, sabe? E acabou tendo que matar o cara, né? Enfim, foi um assassino no fim das contas, né? Sangue estava em suas mãos no fim. E isso contrasta diretamente com essa tristeza toda desse fato, com aquilo que a gente esqueceu, que eu esqueci de mencionar, que uns anos antes ele tinha trazido a arca, né? E ele dança de alegria, enfim, e faz enorme sacrifício. É um momento assim, vamos dizer, de extrema alegria, porque as coisas estão voltando para o lugar, né? Então, aí ele quer construir o templo e Deus diz: não, tua mão tem muito sangue, deixa que vai ser depois, né? Mas ele traz a arca, enfim, dança ali e tal, até o pessoal usa isso para pra fazer músicas infantis. Não, também, e para ter ministério de dança profética, né, na igreja. Enfim, o que é uma tremenda estupidez. Mas, cara, ó, bem rapidamente, cara. Primeiro que... Rapidamente, Francisco. A dança era uma questão de contexto muito forte do povo judeu, cultural, né? Então, assim... Segundo, Davi dançou sozinho, ele não fez um grupo de dança ali, dançou sozinho. O mistério da dança toda vez que a arca passar. E outra, não fazia parte da liturgia de adoração a Deus a dança. Quarto, no Novo Testamento a gente não tem nenhuma menção de alguém dançando em nenhum momento, entende? E quinto, Davi não iniciou um ministério de dança, ele dançou uma vez que ele está muito feliz quando a arca chegou, ponto final. Tá, então o ministério de dança não existe, pelo menos não com essa base bíblica aí que usa. Tem que usar uma outra. No máximo, pantomima. No máximo. E aí, olha lá, né? Com muitas ressalvas. O Francisco era líder do Ministério de Pantomima. Cara, Davi fez e se arrependeu. Também tem meus arrependimentos. Vamos chamar o profeta Natan para falar contigo, então. Enfim, aí voltando para essa tragédia toda, né? E aí ele tenta consertar o negócio. Na verdade, não tenta consertar, ele tenta cobertar o erro, né? E a forma como Samuel vai falar com ele também, cara, assim... forte, né? Porque ele fala, cara, tem um cara rico, tem muita ovelha. Foi Samuel ou já foi outro profeta? Acho que Samuel já tinha morrido, ele não tinha? Natan, talvez. Era profeta Natan, eu acho já. Confirma pra nós aí. Vamos pesquisar aqui. Acho que sim. Cara, e a alegoria que o profeta faz ali é sensacional. Nossa, sensacional. Tem um pobre que tem uma ovelhinha. Que Samuel já tinha morrido, a médio de Endor, Saul ainda estava vivo. Verdade. Assim. E aí, então, cara, mas eu acho demais essa historinha. 2 Samuel 12, Natan repreende Davi. É isso aí.
E aí, cara, a historinha demais que ele faz, né? Porque ele fala, cara, tem um cara pobre, tem uma ovelhinha só, ele cuida dela como se fosse um filho, ela dorme com eles em casa, ela mora com eles em casa, e tem do lado um ricão, muita ovelha. Chegou um pessoal pra comer, o que o rico fez? Matou a ovelha do cara pobre. Cara, e aí Davi enlouquece, nossa, esse cara Mas pega mas não, tem que Não, vamos matar esse cara. Cara, e Natan fala, esse homem é tu. Tipo assim, aí... E aí entra de novo o coração de Davi, né? Aí vai a diferença, porque quando Saul foi confrontado por Samuel, ele disse, eu dei ouvidos ao povo. Ele Cara, tu imagina a cara de Davi. Davi, se fosse coração de Saul, Davi ia falar, mas o cara foi tava na guerra. O cara tava na guerra, o cara tava na guerra, ela veio pra cima de mim. Deu mole, tomou banho com a porta aberta pra eu ver. Cara, mas sabe o que é se for analisar tudo? Davi era o rei. Qualquer mulher que ele quisesse, ele podia chamar e era dele, entendeu? Se ele chegasse em Urias e falasse, cara, eu queria tua mulher, Urias ia dar pra ele. Sim, dava. Entendeu? A questão foi o que não quer dizer que seja certo, querido ouvinte. Lógico. Sim. Mas quer dizer que ele como rei, ele tinha tipo, esse poder. Mas ele preferiu fazer tudo na surdina, tu entendeu? É que sabe o rei que a gente vê nos filmes, o rei manda matar e manda soltar e manda... Era assim, o rei era o rei, né? Quem escolheu ter rei Isso. foi o povo. Foi o povo. Quem quis uma monarquia e não uma teocracia... Era o povo. Só que aí, de novo, mostra o coração contrito que ele tinha. Palavra bonita é essa, Francesco? Bonito, contrito. E aí, quando Natan... Não rejeitarás, ó Deus. O coração quebrantado e contrito. Aí chega Natan e vem dar no meio dele. Não, na hora, né? Ele já rasga as vestes e chora, enfim, né? Parece que assim... Mas as consequências... Vieram. Parece o cara... Terríveis. Um cara que tá cego no seu erro mesmo. E aí, de repente, alguém dá um tapa. Assim, com ânsia de resolver de algum jeito... E errando mais, e se afundando. E vai se afundando, vai se mexendo, cada vez mais tá mais sujo de lama. Quando o cara diz, fera, precisa de um banho. Meu bruxo. Olha o peso de tudo aquilo vem, né? Parece que a ficha cai nessa hora. E se tu for ver, fazer uma análise, o fim dos reis, desses três primeiros, né? Saul, Davi e Salomão, o fim do reinado deles, assim, é bem... ruim também, né, cara? Mas aí que tá. E aí a Batseba tá grávida. Nós temos uma criança na história, né? Um bebê que nasceu, que foi gerado desse adultério. E Natan diz, então, como consequência, teu filho já eras. Vai morrer. E aí Davi, então, passa a clamar a Deus, não come mais, fica com a roupa de luto, né? E clamando a Deus para que Deus poupe a vida do filho, e Deus não poupa a vida do filho. Não. E aqui já tem um monte de ensinamento pra gente também, né? Mas como Deus é malvado, né? Deus levou a vida da criança. Inclusive, Deus no Antigo Testamento mandava matar um monte de gente, né? Só que a gente não pode esquecer que Deus mata a gente todo dia, né? Um silêncio sepulcral no nosso podcast. Quem detém a vida e a morte? É Deus. Quem que desliga o disjuntor? É Deus. Quem bota o dedinho na moleira. Todos os dias, milhares de pessoas estão morrendo e é Deus quem determina essas mortes. Todos os dias, de criança, de adulto, de velho, de doente, de saudável, é Deus que determina. Nem nasce, e como tudo... A gente não pode esquecer disso. Ela é uma consequência inicial de uma falha, de uma desobediência humana. É isso aí. Então, assim, Deus... que coisa mais... É triste, obviamente, do ponto de vista humano, mas é uma consequência, inclusive do pecado. Acho que eu até me emocionar. Inclusive do pecado. Vou buscar um copo d'água. E a gente não pode esquecer que Deus mata todo dia. Deus tira a vida, né? Não no sentido de matar da maldade. Tipo, no Antigo Testamento, quando Deus manda matar ele, é muito claro, né? Sim. São coisas específicas, né? Tem alguns povos que são mortos, né? Eram povos que faziam coisas terríveis. Nas assim, né? guerras de Josué, né? Que anteriormente... Deus já fala, não, a maldade deles ainda não chegou nesse ponto e eu vou punir eles mais pra frente. E a punição deles vem por intermédio de Israel, do seu povo. Mas os próprios filisteus, né, eram um povo que adorava outros deuses, era um povo terrível, né? Mas o fato é que Deus é quem determina quem vive e quem morre. Ponto final. Seja bebê, seja adulto, né? É chocante, mas é a verdade. Realidade. O fato não muda. E isso não quer dizer que... Como é que eu vou falar isso? Não meça suas palavras. Como é que eu vou falar isso? Porque assim,
nós estamos no plano A de Deus desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Desde Jesus sempre. era o plano A de Deus. Aham. Mas se não houvesse o pecado, não haveria morte. Não haveria morte. Né? Então não quer dizer o plano perfeito de Deus era que não houvesse morte, porque o plano de Deus perfeito é o que está acontecendo. Sim. Mas fato é que não é da vontade de Deus. Mas a morte ainda assim é uma consequência do pecado. Isso, Sim. isso. É da vontade de... É difícil da gente estabelecer isso. Tipo, não é da vontade de Deus que a morte exista. Aham. Mas talvez o que a gente pode dizer é que nós não fomos Criados pra morrer, para não experimentar fomos a criados morte. para morrer. E por isso que ela Por é tão isso difícil de a gente que é chocante assimilar. isso. Aí eu acho que Isso. entramos... No consenso. Então, e aí, é interessante, voltando para a história de Davi, que aí quando o bebê morre, a postura dele tá, beleza, Deus não respondeu a minha oração, e aí ele se veste, pede um banquete, tá, para comer, inclusive os caras, quando o bebê tava vivo, ele tava de luto, agora que o bebê morreu, ele volta ao normal, como assim? Ele... Enquanto dava pra espernear, esperneamos. É isso aí. Enquanto chorou, não veio mamar, azar. E tá tudo certo. Acabou. E aí, no mesmo dia, da Isso, morte, mesmo dia. que ela engravida de Salomão. É, isso. Acho que é É isso aí, acho que é isso no aí. mesmo... Enfim, aí tem a rebelião depois de Absalão. Enfim, não dá pra gente entrar porque já estamos aí 1h10, né? Nossa. De A verdade é o episódio. seguinte, se nós pegarmos desde A gente pode fazer um dia um Davi 2.0. Isso. de algumas Pode ser. histórias específicas, né? Mas e que ficaram pra se trás nós nesse. pegarmos de 1 Samuel, acho que até um pouquinho antes, até 2 Crônicas, dá pra botar assim, é muita história. Muita história. É Então, muita coisa. tem a rebelião de Absalão, né? Então, que era filho de Davi, e ele tenta tomar o trono. Na verdade, de esse Davi. pecado com Betseba foi onde começou essa decadência do reinado de Davi. E Davi era um péssimo pai. Isso aí, terrível. isso aí que fala em todas as biografias ou livros era um excelente rei. Mas um péssimo pai. péssimo Não disciplinava os filhos faziam e aconteciam, e ele ficava meio que não sabia o que fazer E direito. a consequência disso é um reino dividido Bom, posteriormente. dividido Exatamente. depois. E aí, então... aí Davi foge de Jerusalém na rebelião de Absalão, né? De novo. Foge de Jerusalém. Por quê? Para não confrontar os filhos, porque é um filho dele que tá tentando matar. E aí ele, Que loucura, né? E aí ele não Que quer essa loucura. situação, ele foge de Jerusalém. E aí Absalão morre em batalha, né? Ele morre numa batalha. Aí chegamos aos 60 anos de Davi já. E aí então Davi enfrenta outra rebelião, que é o de Seba, né? E esse Seba então tenta tomar o reino de novo de Davi, está lá em 2 Samuel 20 já. Mas é derrotado, não consegue também. E aí nos 65 aos 70 nós temos os últimos anos ali de reinado, né? De Davi. Isso está em 975 a 970 a.C., mais ou menos. Então, muito tempo antes ainda de Jesus, né? E ali está em 1 Reis já, capítulo 1 e 2. Aí Adonias tenta tomar o trono, mas Davi nomeia Salomão como seu sucessor. Então, teve Absalão que tentou e não conseguiu, depois teve o Seba que tentou e não conseguiu, e Adonias também tenta, mas antes de Adonias conseguir... Davi nomeia Salomão como Salomão seu era o mais sucessor, novo, né? Era o filho mais novo de Davi. E aí, ainda no seu leito de morte, Davi pede a jovem Abisag, né, para ficar com ele, né? Porque ele tá velhinho, sente Tá com frio. para aquecê-lo. E aí então Davi dá aquelas instruções ali em 1 Reis 2 de 1 a 4, que é bem legal, para Salomão antes de ele morrer, né? Então, fazendo assim tentando... A gente correu em cima dessa linha do tempo dele, né? Do final, principalmente, né? Porque, assim, é uma desgraça atrás da outra, é só uma tentativa de golpe atrás do outro, os filhos... Morte, enfim. A gente pode, de repente, eventualmente fazer um outro episódio falando mais especificamente dessa parte aí das tretas, né? Da família de Davi. Mas o fato é que ele foi esse péssimo pai, né? Que foi um excelente rei, mas um péssimo pai. E aí ele morreu aos 70 anos, mais ou menos, e foi sepultado ali na cidade de Davi, né, em Belém. E aí o seu reinado foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. E aí o seu legado continua com Salomão, mais tarde em Jesus Cristo, como descendente prometido, e seu reino não tem fim. Ou seja, porque nós temos agora o rei Jesus, que é descendente de Davi, o rei absoluto sobre todas as coisas.
e aquela promessa da aliança feita com Davi lá por, né, que Deus fez, o seu reino não terá fim, se cumpre em Jesus, que agora é o rei de tudo e de todos, né? E o reino não vai ter fim. Então, o resumo final: Davi viveu 70 anos, foi pastor, foi guerreiro, foi fugitivo, foi rei, foi poeta, foi profeta. O que mais? Guitarrista, arpista. Guitarrista. Arpista. Guitarrista. Caçador, né? Foi... Matou uns bichinhos lá também. E... Mas eu acho que o principal é o seguinte, né? Nós falar que... Um homem segundo o coração homem de Deus. segundo o coração Apesar de Deus. de tudo, né? E o que nos dá muita esperança, porque um homem que cometeu esse tipo de pecado, né? E não no sentido de ser melhor ou pior, mas um homem que viveu desta forma, ser chamado de homem segundo o coração de Deus, significa que Deus, ele é muito misericordioso, né? Ele é compassivo, de fato é tardio em irar-se, né? E a gente pode confiar que, havendo arrependimento, há perdão. Havendo arrependimento dos pecados, há perdão. Então, Davi fez o que fez e é chamado de homem segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22. E a sua linhagem levou até Jesus, né? Então, um personagem extremamente importante aí um dos alicerces, dos né? alicerces da história, né? E aí, pra gente encaminhar pro nosso final, considerações finais, né? Nós sempre temos as nossas considerações finais, e eu queria começar dizendo que é muito legal ler toda a história do rei Davi. Esse início aí, né, dos reis, né, é muito legal, porque, cara, tem muita coisa que a gente pode aprender sobre o caráter de Deus, sobre como as nossas decisões também vão ter consequências, nossas escolhas têm consequências, como a gente pode ser útil nas mãos de Deus quando a gente está disposto. Então, assim, lê aí a história dos reis, começa lá em Saul, e que vale muito a pena estudar mais profundamente. Tem muita coisa que a gente pode aprender. E são narrativas, é tudo tão fácil de ler, isso, né? É muito empolgante. Isso, empolgante, assim, é história, né? A gente vai lendo a história, assim, acontecendo. E a gente percebe vários desdobramentos até os nossos dias hoje, né? Então, assim, leia não sabe muito bem onde fazer devocional. Começa aí, pega a Primeira Reis, Primeira Samuel, perdão, e vai lendo aí, né? Primeira e Segunda Reis repete muita coisa, mas é bom porque reforça, né? As histórias. Enfim, e a gente pode descansar que Deus, eu acho que para mim, assim, talvez a macro lição disso é de que, havendo arrependimento, há recomeço, há perdão. Isso, para mim, enche meu coração de esperança, de paz, né? De alegria, de confiança de que eu tenho um Deus que não é, assim, punitivo, né? Mas é um Deus que restaura, um Deus que disciplina, um Deus que transforma, através também das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, né? Amém, amém. Eu acho que o legado que Davi deixa para nós é um legado muito rico, né? Onde a gente pode aprender com os erros e os acertos que ele teve. Davi também deixou N salmos aí para que a gente possa expressar muitas vezes aquilo que a gente tá sentindo e não consegue expressar em palavras, assim como o Francesco trouxe antes. Os salmos têm essa capacidade, né? E o homem segundo o coração de Deus também errou muito, teve muitos pecados, mas ele sempre reconheceu esses erros, né? Ele sempre, quando confrontado, quando trouxeram esses pecados à tona, ele se arrependeu, pediu perdão, né? Então acho que o que deixa o maior legado mesmo de Davi, além da história, além de tudo isso que a gente falou, para nós é que o nosso coração deve ser parecido com esse, sabe? Que reconhece quando erra e se derrama, né, aos pés de Cristo, pedindo esse perdão, né? Que é possível. Hoje a gente tem acesso direto, né? Sim. A gente não precisa de sacrifício, de sacerdote. A gente precisa do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, para nos perdoar, né? Então, querido ouvinte, busque o coração mais parecido com esse que Deus pediu a Davi e disse que Davi tinha, né? Um coração mais parecido
com o coração de Deus. Queridos, que história enriquecedora, né? A gente ganha muito mais do que dinheiro lendo tudo isso. É uma riqueza de entender várias coisas. Como a gente comentou, muita coisa aqui. O para que estamos aqui, o como o Davi é um rei que transborda aquilo que Deus quer. Um coração quebrantado, um coração que busca agir conforme a vontade de Deus e que mesmo quando erra, se arrepende. Eu vou ler uma parte do livro, um trecho do livro Davi, do Charles Swindoll, no capítulo Um Ninguém que Ninguém Notou, que é a ideia do início, né, quando Samuel vai na casa de Davi, que nem a família dele nota que ele poderia ser uma opção. E fala o seguinte: esse era Davi. Para ele, aquela era uma manhã como as outras. Mal sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma, ou que a partir daquele mesmo dia estava destinado ao trono de Israel. Deus tem coisas extraordinárias em mente para seus filhos. Para alguns pode acontecer amanhã, para outros no próximo mês ou no ano ou daqui 5 anos. Não sabemos quando, para alguns talvez aconteça hoje. Mas a beleza dessa aventura chamada fé é que podemos confiar em que Deus nunca nos desviará do caminho. Ele sabe exatamente para onde está nos levando. Nossa função é obedecer, viver em comunhão com Deus enquanto nos achamos aqui nessa terra. No processo desse simples arranjo, Ele nos insere no seu plano eterno. Então, queridos, nem sempre o extraordinário para Deus na nossa vida vai ser sermos reis de Israel. O extraordinário de Deus na nossa vida é agir em nós, nos transformar conforme a imagem de Cristo, para que a gente, como falou antes na parte do Espírito Santo, sirva mais e melhor na igreja local. Tá bom, queridos? Amém. É isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, @SolamentPodcast. Indicação, então, esse livro do Charles Swindoll, Davi, e o Perfil de Três Reis. Cara, um livro sensacional, que a gente não comentou muito aqui sobre isso, mas nesse livro ele traz a ideia e o que tem por trás de uma disciplina bíblica. O porquê pessoas são disciplinadas às vezes na igreja e excluídas da membresia e por que não. Ele faz um comparativo do coração de Saul e o coração de Davi. Um coração duro e um coração quebrantado. Depois ele também, por Perfil de Três Reis, ele pega Absalão ali depois. Sim. Então, queridos, é muito bom o livro. Ele é curtinho mesmo, mas ele traz esse contraste de corações e traz como esse coração de Davi quebrantado é aquilo que a gente deve almejar como cristãos. O Hernandes e a Lopes também tem um livro sobre Davi, né? Eu não li, mas o autor... Confiando no autor. Eu li uma parte dele no início, mas sim, parece bom. Então, espero que esse episódio tenha edificado a sua vida e, obviamente, como nós comentamos no início, esse foi um panorama, né? Bem aberto da vida. Muito mais corrido no fim do que... Mas é que o início tem bastante coisa. Bastante coisa. E como a gente começou pelo início, pelo começo. Manda pro seu amigo que acha que é um reizinho. E pro adolescente da sua igreja que fica jogando computador e não treinando harpa. Isso aí. Então tá, gente. Muito Curta, obrigado. Compartilha, mande pro seu amigo. Valeu. Nas redes sociais. E a música que fica é aquela, né? Davi ia cantar aquela Davi dançou na presença de Deus. Davi dançou. Eu danço. Valeu, gente. Abraço. Valeu.